Lucas capítulo 12, versículo 16 a 21, está dizendo assim a palavra de Deus. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico, ou as terras de um homem rico, tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, ou pensava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: a alma tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A vida nem sempre obedece os nossos planos. E se nós pararmos para poder pensar, nós vamos perceber que nem tudo que nós planejamos há 5 ou 10 anos atrás se concretizaram. Nem tudo que nós planejamos deu certo. Pois como nós acabamos de ler na parábola, nós observamos que a vida nem sempre obedece os nossos planos. Às vezes isso pode nos deixar confusos, ou até mesmo, desanimados. Mas nós precisamos lembrar que os planos de Deus são mais altos que os nossos planos. E que quando algo não acontece da maneira com que nós esperávamos que acontecesse, não significa que Deus se esqueceu de nós. Significa apenas que Ele está conduzindo tudo de uma forma melhor do que nós imaginamos. Às vezes, o não de hoje é o caminho para uma bênção maior amanhã. Por isso nós precisamos continuar firmes e confiantes, porque o controle de todas as coisas continua na mão daquele que nunca falha. Eu gostaria de pedir você que repetisse comigo: às vezes o não de hoje, vamos lá, às vezes o não de hoje é o caminho para uma bênção maior amanhã. Mais uma vez para te alegrar: às vezes o não de hoje é o caminho para uma bênção maior amanhã. Hoje em dia as pessoas estão buscando cada vez mais riquezas e realizações de grandes projetos. Trabalham às vezes quase sempre a fim de realizarem os seus sonhos, como o fazendeiro da parábola que nós lemos. As pessoas, infelizmente, estão vivendo como se nunca fossem morrer. E por estarem sempre ocupadas e cheias de compromissos, é normal nós ouvirmos: hoje não vai dar. Hoje eu estou sem tempo. Hoje, mais uma vez, eu estou na correria. Mas se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você teria para poder apresentar ao Senhor nosso Deus? Talvez uma boa quantia de dinheiro, talvez um bom carro ou uma boa casa, talvez uma boa posição na sociedade ou um bom cargo no trabalho. Essas coisas são boas, mas elas não nos acompanharão por muito tempo. Assim que a nossa vida acabar, elas ficarão por aqui. A quantidade de dinheiro não importará mais. Só aproveitará dela quem ficar vivo aqui. Seu carro, sua casa, alguém herdará e acabará usando por você. A boa posição na sociedade que você ocupava será logo esquecida. Em pouco tempo, alguém ocupará o seu cargo no trabalho. E aquilo que você pensava que só você conseguia fazer,
Logo aparecerá alguém que faz mais ou menos igual ou melhor ainda do que você estava fazendo. Está certo que nós precisamos nos esforçar para conquistar um bom salário, para conquistar um bom ganho, e não há nada de errado em se esforçar em ter uma carreira de sucesso e um bom emprego. Mas essas coisas, elas não se podem tornar superiores aos planos de Deus em nossas vidas. Nós não podemos colocá-las na frente da vontade de Deus. Deus quer que nós tenhamos uma vida abençoada, é claro, uma vida abençoada por aqui, mas Ele também quer que nós tenhamos uma vida espiritual saudável através de um bom relacionamento com Ele. Não adianta ganhar tudo por aqui, se a nossa alma não estiver firme em Cristo Jesus. Marcos capítulo 8, versículo 36 está dizendo: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. E foi justamente por isso que Jesus chamou aquele homem de louco. Um homem que, ao pensar que poderia controlar eternamente a sua alma, ele disse: alma, você tem muitos bens, você tem uma estrutura fantástica, alma, você é demais. Ele pensou que poderia controlar o tempo em relação à sua própria eternidade, dizendo: tem alma, você muitos depósitos, muitos bens para muitos anos. Mas ele acabou ouvindo a voz de Deus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e o que tens reservado, para quem será? Como você tem vivido? Será que, desconsiderando que também teremos aqui, todos nós, um último dia nessa terra? Quando nós nascemos, já existia uma eternidade para trás. E quando nós morrermos, continuará existindo uma eternidade para frente. E o nosso tempo aqui, ele é muito pequeno, ele é muito curto. E a eternidade nos espera. Onde você passará a sua eternidade? No céu ou no inferno? Se você ainda não tem certeza de onde você passará a sua eternidade, hoje mesmo você pode resolver esta situação, você pode resolver este problema. Hoje mesmo você pode trazer plena paz e certeza para a sua alma de onde você vai. Porque, como diz a palavra de Deus, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você e sua casa serão salvos. Salmo 23, versículo 6, está dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Igreja, e habitarei com Ele para todo sempre. Essa eternidade não tinha sido considerada por esse fazendeiro. Ele se preparou para a vida aqui, ele trabalhou muito e se preparou bem. E o erro dele, sabe, foi não ter se preparado para a eternidade. O grande erro dele foi desconsiderar de que uma hora seria surpreendido com a notícia de que a morte estaria batendo na sua porta. Talvez agora, hoje mesmo, você possa estar cometendo esse mesmo erro, ao estar se preocupando somente com o aqui e o agora. Está se esquecendo de que a nossa vida
é como um vapor que aparece por um tempo e depois vai embora. Não são palavras minhas. Tiago, capítulo 4, versículo 14, está dizendo: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O problema é que a grande maioria das pessoas estão tão materialistas e tão focadas no aqui e no agora que não conseguem imaginar que há uma eternidade a caminho. A maioria das pessoas, elas querem eliminar a ideia da eternidade em suas vidas, porque elas querem viver o céu aqui e agora. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: você precisa cuidar da sua eternidade, cuidar bem mais da sua eternidade do que você cuida da sua vida para viver aqui neste mundo. Porque por mais que nós cuidemos de nossas vidas para vivermos neste mundo, chegará o dia em que nós daremos o último suspiro e os nossos olhos se fecharão. Por mais esforço que nós fizermos, chegará um dia que as luzes do nosso palco se apagarão. Nenhum de nós vamos ficar por aqui. E todos nós teremos uma eternidade diante das nossas vidas. E aonde você passará essa eternidade? No descanso do céu ou no tormento do inferno? Onde você passará a sua eternidade? Você tem ainda tempo para escolher. Você ainda tem tempo para tomar uma decisão hoje. Uma eternidade no inferno com Satanás, ou uma eternidade no céu com o nosso Jesus. Você ainda tem tempo de escolher, porque diz a palavra de Deus: buscai a Deus enquanto podeis achar. Aceite a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida e garanta, ainda hoje, a sua eternidade com Cristo. Eu gostaria que você lesse comigo aqui na frente, sabe, que acompanhassem as últimas palavras de um homem muito inteligente, muito rico, Steve Jobs. Cheguei ao topo do sucesso nos negócios. Foram suas últimas palavras. Aos olhos dos outros, minha vida tinha sido um símbolo de sucesso. No entanto, além do trabalho, tenho pouca alegria. Enfim, minha riqueza é simplesmente um fato ao qual estou acostumado. Neste momento, estou na cama de um hospital lembrando de toda a minha vida e percebo que todos os elogios e riquezas do quais estavam tão orgulhoso tornaram-se insignificantes na iminência da morte. No escuro, quando vejo a luz verde e escuto o ruído do equipamento de respiração artificial, posso sentir a respiração da morte se aproximar. Só agora entendo que uma vez que você acumular dinheiro suficiente para o resto da sua vida, devemos seguir outros objetivos que não estão relacionados ao dinheiro. Não deixar de perseguir a riqueza só pode tornar alguém fracassado, assim como eu. Fomos criados de forma que possamos sentir amor no coração e não ilusões construídas pela fama ou dinheiro, como fiz em toda a minha vida e não posso levar comigo. As únicas coisas que posso levar são as lembranças que o amor fortaleceu. Esta é a verdadeira riqueza que te acompanhará, que lhe dará força e luz para ir em frente. O amor pode viajar milhares de quilômetros e assim a vida não tem limites. Vá para onde queira ir, esforce-se para alcançar objetivos. Tudo está em seu coração e em suas mãos. Sabe qual
a cama mais cara do mundo, a de um hospital. Se você tem dinheiro, você pode pagar alguém para dirigir o seu carro, só que não pode pagar alguém para sofrer sua doença. Os bens materiais perdidos podem ser encontrados. A única coisa que você não reencontra depois da perda é a vida. Seja qual for a fase da vida em que estamos agora, no final teremos de enfrentar um dia que as cortinas se abaixam. Valorize o amor pela sua família, pelo seu companheiro, pelos seus amigos. Trate-se bem e cuide do próximo. Steve Jobs disse algo muito sério. Coloque aí de volta para mim. Não deixar de perseguir a riqueza só pode tornar alguém fracassado. Pode repetir, pode ler comigo, vamos lá. Não deixar de perseguir a riqueza só pode tornar alguém fracassado. Nossos filhos pagam um preço alto pela nossa ausência na vida deles, devido ao excesso do nosso trabalho. Muitas vezes, devido à busca de riquezas, nós acabamos deixando os nossos filhos e as nossas famílias de lado. E a pergunta é, se as nossas riquezas geralmente ficam para os nossos filhos, então por que gastar tanto tempo com as riquezas e tão pouco tempo com os filhos que um dia tomarão conta delas? É uma loucura se esforçar tanto para ser um herói no trabalho, a ponto de arriscar a ser um fracassado dentro de casa. Jesus chamou o fazendeiro da parábola de louco. Mas será que só esse fazendeiro é que tem sido louco? Será que também nós não estamos vivendo uma vida muito voltada somente em busca das riquezas? Até que esse fazendeiro, ele tinha boas qualidades e era um homem abençoado, porque nós lemos que o campo de um homem rico tinha produzido com abundância. Esse homem já era rico e, além disso, o seu campo produziu com fartura. Isso não é pecado, sim, isso é uma bênção de Deus. Ele possuía uma grande propriedade e com certeza ele tinha muitos empregados. Aos olhos da sociedade, ele era tido como um homem de sucesso, um homem bem-sucedido, um homem batalhador e realizado. Mas aos olhos de Deus, ele era um homem completamente despreparado. Despreparado, porque ele desfrutava de uma prosperidade material sem crescimento espiritual. Não é pecado, igreja, prosperar financeiramente. Afinal, o nosso Deus é chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E Abraão, diz a palavra de Deus, que ele era riquíssimo. Isaac era muito rico. E Jacó também era rico. Possuir dinheiro não é errado. O errado é deixar o dinheiro nos possuir. Porque o dinheiro é um bom escravo, mas é um péssimo patrão. E Deus não condena nem a riqueza e nem o dinheiro. O que Deus condena é o amor ao dinheiro. O dinheiro não pode se tornar um Deus nas nossas vidas. Por isso, se preocupar somente com a
prosperidade material e não se preocupar com a prosperidade, sabe, o crescimento espiritual é uma grande loucura. É bom prosperar, é bom ter muitos bens, mas a nossa vida não pode de maneira alguma ser limitada somente a isso. Igreja, nós precisamos desenvolver uma relação de intimidade com o nosso Deus. Nós precisamos ajuntar tesouros no céu. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 20. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Versículo 20, pelo contrário, ajuntem riquezas aonde? No céu, onde as traças e as ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. No final, não importará se tivemos pouco ou muito nesta vida. O que importa é o que nós teremos para poder apresentar ao nosso Deus. Talvez hoje você esteja bem financeiramente, mas a sua alma está cansada, a sua alma está desanimada. Talvez hoje você tenha bons carros, boas casas, bom emprego, bons negócios, mas a sua alma está triste. Meu amigo, minha amiga, se essa pessoa é você, você está em perigo. Sua alma está abatida e precisando dos cuidados de Jesus. Planeje a sua vida, considerando a eternidade e a vontade de Deus. Porque diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 12, versículo 30, a segunda parte, e quem comigo não ajunta, espalha. Aos 18 anos, fiz 18 anos, fui trabalhar numa fábrica de macarrão, e me tornei um dos melhores vendedores daquela fábrica. Depois eu saí, cheguei em casa um dia, nem meu pai acreditava, cheguei naquela época, um Fusquinha, era um carrão, gente, eu comprei um Fusquinha quase novo, muito bonito. E eu estava surpreendendo a todos. Larguei aquela profissão e fui vender ouro, comecei a vender ouro, e fiz muito dinheiro com ouro. 19 anos de idade, eu tinha melhor carro, tinha as melhores motos, tinha dinheiro no bolso e vivia fazendo festa. Até que chegou um dia, eu pude experimentar o que é. Sabe o que é acordar no outro dia e não ter mais nada? Ficar zerado, perder tudo, quebrar da noite para o dia. Talvez se isso já passou com você, você sabe exatamente do que eu estou falando. Foi onde eu resolvi vir para o Canadá. E dentro da mala, eu ainda restava em mim algum respeito e algum temor por Deus. E eu levei uma Bíblia comigo. E chegando aqui, numa das noites, a primeira vez que eu abri aquela Bíblia, eu li esse versículo: quem comigo não ajunta, espalha. Então eu pude compreender o porquê eu perdi tudo da noite para o dia. E eu comecei então a me interessar pelas coisas de Deus. E aos poucos eu fui colocando Deus em primeiro lugar. E dia 3 de janeiro agora,
Vão fazer, pela misericórdia de Deus, 30 anos que eu tenho uma companhia e tenho sido bem sucedido, porque eu aprendi que quem não ajunta com Deus espalha. Por isso eu dei o lugar de Deus na minha empresa e eu posso dizer que realmente Ele é o dono do meu negócio. Hoje eu tenho prosperidade e não tenho medo, tenho os pés no chão, porque sei que não vou espalhar nada, porque tudo que eu ajunto com o Senhor, meu Deus. Esse homem da parábola, ele tinha qualidades. Ele era bastante inteligente e prevenido. Inteligente porque ele pensava consigo mesmo assim: olha, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ele tinha um problema. Por causa da abundância, ele corria o risco em perder parte da sua bênção, por não ter onde guardar. Então ele pensava: o que eu vou fazer para não perder? Ele não agia de qualquer maneira, ele era inteligente, ele planejava. Ele era inteligente e ele era prevenido. Ele disse: eu vou derrubar os meus celeiros e eu vou edificar outros maiores ainda. E aí então eu vou ter lugar para poder guardar os meus bens e a minha colheita. A abundância não dura para sempre, então ele resolveu guardar parte dos seus bens para depois, quando as coisas poderiam não estar muito bem. Além de inteligente, esse fazendeiro da parábola era um homem prevenido. Mas então por que Jesus o chamou de louco? O chamou de louco por ele ter sido um ingrato com Deus. Porque diz a palavra de Deus que o campo tinha se produzido com abundância. Ele não tinha se enriquecido de qualquer maneira. Ele adquiriu os seus bens sendo um bom trabalhador e um bom administrador. Mas Deus esteve abençoando o seu solo. Deus esteve abençoando o seu solo, sabe, fazendo aquele solo produzir em abundância, e ele tinha sido ingrato para com Deus, deixando de reconhecer que é Deus quem faz produzir a terra. Salmo 147, versículo 8. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir ervas sobre os montes. Ele foi um ingrato, porque ele não deu graças a Deus. Ele se esqueceu de que o que ele tinha era Deus quem tinha lhe dado. Meu Deus, como tantas vezes nós temos sido ingratos para com Deus. Então você que me ouve, dê graças a Deus pelo que você tem. Diga comigo: graças a Deus pelo que eu tenho. Está certo que você é um trabalhador esforçado, mas tudo o que nós temos é Deus é quem nos dá, igreja. Jesus o chamou de louco, porque a sua confiança, a confiança dele estava nos seus bens. A abundância da colheita tinha sido tão grande que ele iria precisar destruir os velhos celeiros e construir outros maiores ainda. A confiança desse homem, ela estava completamente voltada somente para que os seus celeiros guardariam. A colheita seria a garantia para o seu futuro. Foi chamado de louco porque ele depositava a sua confiança mais nele mesmo e em seus bens do que em Deus.
foi chamado de louco, porque ele confiava mais na força dos seus braços do que nas mãos abençoadoras de Deus. E confiar mais naquilo que temos do que na provisão de Deus é loucura. Não podemos colocar nossa confiança nas nossas posses. É mais seguro, igreja, nós confiarmos em Deus, nosso Pai, porque Ele é o nosso amparo, o nosso refúgio e o nosso socorro presente. Onde está a sua confiança? Salmos de número 20, versículo 7 está dizendo: alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas igreja, juntamente comigo, todo mundo bem forte, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Mas nós confiamos no nome do Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Ele foi chamado de louco, porque ele estava enganando a sua própria alma. Ele disse: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Alma, descanse. Ele era rico, mas ele não tinha descanso em sua alma. E ele estava enganado, porque ele pensava que os seus bens materiais poderiam dar paz e descanso à sua alma. Mas só Jesus pode dar descanso a uma alma. Foi por isso que Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alivio não vem das nossas finanças ou das nossas posses, mas ela vem do Senhor nosso Deus. A alma coma. O materialismo desse homem era tão grande que ele pensava que poderia eliminar, alimentar a sua alma com aquilo que o corpo necessitava diariamente. A alma não pode se alimentar de arroz e nem de feijão. A alma só pode se alimentar do pão vivo. E Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse: alma, beba. Ele pensava que poderia saciar a sede da sua alma, mas só isso, só Jesus pode fazer. João capítulo 7, versículos 37 e 38 está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Só Deus satisfaz as necessidades de uma alma. A alma, alegre-se. A alegria do Senhor é a nossa força. Só Jesus pode nos alegrar completamente, suprindo as necessidades da nossa alma. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã com a alma dilacerada, desgastada, machucada, entristecida, ferida. Mas Jesus está aqui. Nenhuma das nossas posses vai poder resolver o nosso problema, mas Jesus vai poder trazer paz à sua vida, cura para a sua alma, alegria para o seu coração.
Esse homem foi chamado de louco por não ter se preparado para a vida eterna. Mas Deus lhe disse assim: olha, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Esta noite te pedirão a tua alma. Um dia seremos chamados a prestar contas. Ninguém sabe o dia e a hora da sua morte, mas Deus sabe de todas as coisas, e quando Deus chamar, não haverá força alguma que venha te segurar neste mundo. E o que haverá serão perdas de todos os bens materiais, pois caixão nenhum vem com gaveta. E os bens não vão acompanhar o ser humano depois do túmulo. Nada do que nós temos nós vamos poder levar. Nossos bens ficarão por aqui e passarão para outras mãos. Nós só levaremos daqui aquilo que nós somos. Esse rico fazendeiro, ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada, porque tudo que ele tinha conquistado não servia para a vida eterna. E a verdadeira riqueza é aquela que pode nos acompanhar por toda a eternidade. O sábio rei Salomão, ele disse assim em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 18 e 20. Tudo o que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho, não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo o que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Então, eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. Esse fazendeiro e trabalhador bem-sucedido, ele não considerava o tempo e nem a morte. Ele estava pensando, sabe o quê? Em muitos anos. Mas Deus estava dizendo que ele não teria nem mais um dia. Eu tenho um amigo que o seu irmão estava fazendo tantos planos, fez 65 anos de idade, e fazendo planos com a sua aposentadoria. O cheque estava no correio do seu primeiro pagamento, e eles tiveram que devolver aquele cheque, porque antes do cheque chegar, a sua vida foi ceifada. Ele estava pensando em muitos anos, mas Deus estava dizendo para ele, nem mais um dia. E a riqueza dele foi para um lado e ele para o outro. Igreja, nós não podemos edificar as nossas vidas sobre coisas que a morte certamente tirará. Nós não podemos planejar a vida sem considerar a morte. E esse homem só tinha se preocupado com esta vida aqui e se esquecendo da vida eterna. É uma loucura. Nós vivemos despreparados para a morte.
Porque a partir do momento que nós nascemos, nós enfrentaremos duas realidades. Primeira realidade é de que todos nós vamos pagar taxas. O governo não vai ficar sem a parte dele. Até Jesus disse: dai a César o que é de César. A segunda realidade é de que um dia todos nós morreremos, se Jesus não voltar antes, é claro. E esse dia será um dia do qual nós não sabemos nem onde e nem quando. E a única coisa que viverá sobre a morte será uma relação segura com Deus. Talvez há aqui, nessa manhã, ou talvez alguém que esteja me ouvindo, que nunca pensou na eternidade. Talvez haja aqui alguém que esteja com dúvidas de onde passará a sua eternidade. E a nossa vida ela é tão frágil que nós não sabemos se estaremos vivos no dia de amanhã. Nós esperamos sim estar vivos. E eu sempre digo que se amanhã eu acordar, Jesus vai estar comigo. Mas se amanhã eu não acordar, eu vou estar com Cristo. Precisamos, meus queridos, sempre considerar que temos uma eternidade diante de cada um de nós. E que precisamos trabalhar mais por ela, melhor por ela, do que para viver nessa vida aqui. Precisamos cuidar mais da nossa alma, do nosso espírito, do que de todas as nossas posses. Precisamos buscar primeiro o reino de Deus e deixar que todas as outras coisas venham a nos ser acrescentadas. A maior certeza que nós precisamos ter é que, apesar de sermos frágeis, de não sabermos se vamos estar aqui amanhã, é que as nossas vidas estão nas mãos de um Deus forte, poderoso e misericordioso. Só Deus pode dar salvação à sua alma.